Hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço pela visão. Poder enxergar as cores, a natureza, poder desfrutar, né? Porque quantas obras de arte a gente vê através dos nossos olhos, né? E eu sempre falo que as obras de arte mais incríveis são as que Deus fez. Nenhum céu, porque você olha para o céu cada dia, cada entardecer, o céu está completamente diferente do que estava no dia anterior. Às vezes, em questão de minutos, o céu já se transforma. Sai de um laranja para um amarelo, vai escurecendo e vai mudando as disposições das nuvens. Então, agradeço pela visão e por todos os outros sentidos, é claro. Vamos falar sobre a liberdade de consciência, né? Os espíritos perguntam bastante disso. O Kardec pergunta aos espíritos, né, sobre se o que a gente pode achar das leis que querem coibir, né, e não permitir certas liberdades de pensamento, e, né, os espíritos falam que não, que é repreensível, né, que o pensamento ele deve ser livre. E aqui falando o Kardec seguindo esse tema pergunta: toda crença é respeitável, mesmo que seja notoriamente falsa? E é uma coisa que eu até comento, né? Porque às vezes eu contato com pessoas de outras religiões, às vezes acho, não, aquele ali, ele crê em imagens e às vezes eles usam teologia e falam assim, não, na verdade eles estão adorando, não é o nosso Deus, é um outro Deus que está com um nome, né? De uma coisa assim, eles vão, né, na raiz etimológica da palavra e tal, mas uma coisa que eu sempre falo é que o que importa é o que a pessoa está acreditando. E não o nome que você dá, porque Deus se chama Deus aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos se chama God, cada país tem. Então a nomenclatura, às vezes não importa, mesmo que você está vendo a imagem de alguém que não seja Deus, digamos assim. Você cultua a imagem, vou dar um exemplo, de uma planta, né? Aquilo não é Deus, mas se aquela pessoa acredita no fundo que é Deus, para Deus isso não importa, porque ele sabe, né? Deus não é imaturo, ele sabe, né, exatamente a sinceridade do coração de cada um, né? E fala, então é possível repreender aquela religião que é falsa, toda aquela crença, na verdade, que é falsa? A resposta é: toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem, né? Aí a única que pode ser repreensível são aquelas que conduzem o mal. E também Kardec pergunta: é repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós? A resposta é que isso é falta de caridade, né? É golpear a liberdade de pensar. E também depois eles perguntam, né? O Kardec pergunta e os espíritos falam que a forma exata de se fazer isso é como Jesus fez. Se você acha que aquela pessoa está errada, você deve tentar convencer ela através do amor, né? E não da agressividade, e não impor algo. Esta é a forma certa de se agir. Aí fala, todas as doutrinas, a pergunta, tendo a pretensão de ser a única, né, que tem a verdade, por que sinais se pode conhecer, né, qual que tem de fato o tal direito? Aí os espíritos respondem, né, que vai reconhecer sempre fala, né, como Jesus disse, conhece a árvore pelos frutos. Porque esse sinal reconhecerei que a doutrina é boa, porque toda doutrina que tiver a consequência de semear, né, o bem, ela é boa. Mas aqui, ó, semear a desunião, estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus, não pode ser senão falsa e perniciosa. Então, a gente informalmente sempre comenta, né, que a religião, às vezes, muitas vezes, desune as pessoas, em vez de unir, né? A gente sempre comenta, eu já falei isso várias vezes, né, assim, com minha mãe ou com alguns parentes, mas a gente sabe que de fato o que desune as pessoas são as próprias pessoas, né? Porque todas as religiões, se você analisar, todas são boas. Todas tentam fazer que o ser humano seja melhor do que ele foi ontem. Mas às vezes o ser humano ele deturpa aquela aquela mensagem que ele recebeu, né? E você vê, às vezes eu vejo como Jesus era claro. E muitas vezes as pessoas falam, não, a minha religião detém a verdade. Não, a minha, ou não, às vezes o próprio espírita, né? Não, mas, eu tenho diversos conhecimentos, o pessoal espiritualista, que não é espírita, mas, não, eu tenho tal curso de chakras, tenho tal curso de não sei o que, apometria, não sei o que. Se acham superiores, mas Jesus já fez uma parábola sobre isso, né? Eu não lembro ao certo,
porque tem os nomes lá, mas é do bom samaritano. Tem os nomes dos religiosos da época, assim. Mas, tipo, tinha alguém doente. Aí passa um religioso, um sacerdote, né, que tá sempre rezando. Aí ele passa e ignora. Aí passa um outro de uma outra religião, né, tá sempre rezando ali e ignora aquele. Só que assim, voltando na história, é importante saber que os samaritanos eram considerados pagãos, né? Então poderia falar, muitas vezes uns julgam, não, vou dar um exemplo, o pessoal da espírita vai contra a Bíblia, né? Porque na Bíblia não sei o que, ou então outras religiões, sei lá, poderia dar um exemplo, a Umbanda, ou outras religiões, islamismo, budismo, hinduísmo, qualquer outras religiões acham, não, aquilo ele vai contra a Bíblia, né? E Jesus foi tão claro, porque os samaritanos, eles eram, de certa forma, contrários a alguns preceitos que Moisés falava. Eles eram considerados hereges, né? Eles não concordavam. Mas aí Jesus fala, né, passou um bom samaritano e cuidou das feridas, levou ele no hotel, pagou as custas, né? Quem vai para o céu? A pergunta. Né? Jesus mostrando que não importa a religião que você tenha, mesmo que você seja, né, os samaritanos, eles eram contra o que estava imposto pela religião dominante, né, ali, a religião deles, né, iam contra. Mas, né, então o que a gente tira de sabedoria? Que o que importa não é religião nenhuma. Se você não tem religião ou se você tem, o que importa é os atos que você faz, né? Não importa se você professa tal religião ou se você não tem religião nenhuma. Se você não agir de uma forma equilibrada, de uma forma boa, né, não vale nada você ter inúmeros títulos, inúmeros cursos, saber decor, o livro dos espíritos. Não adianta, né? O que importa são os nossos atos. E é isso, um grande abraço, fiquem com Deus.